Prosseguindo na história da igreja, agora vamos ao item 8 do material didático. A questão do batismo em águas. O comentário diz: próximo do ano 225 depois de Cristo, surgiu uma doutrina que causará a maior divisão na igreja em todos os tempos. A igreja que estava na cidade de Roma começou a defender que era necessário batizar-se para se salvar. Sem batismo, o homem estaria condenado. Esse pensamento deu origem à doutrina da regeneração batismal, que afirma: a criatura sem batismo está condenada. Assim começaram a defender o batismo de recém-nascido. Bom, nós veremos nesse período por que surge essa crença, né? Havia um bispo nessa época chamado Orígenes de Alexandria. Esse bispo ele já defendia uma série de heresias. Ele defendia a apocatástase, aquela doutrina que dizia que no final todos serão salvos, que até a alma do diabo vai ser salva. Ele defendia, ele era filósofo também, defendia esse pensamento que era corrente entre alguns filósofos gregos. Ele defendia também a heresia da purificação da alma após a morte, a doutrina que vai ser chamada de purgatório, ok? E ele também defendeu a doutrina do batismo de recém-nascidos. Ele é o primeiro na história a defender essa doutrina. E ele vai ser base para o ensino católico do recém-nascido, né? E também ele defende, é o primeiro a defender que Maria teria continuado virgem após o nascimento de Jesus. Uma doutrina que não tem nas escrituras, ou seja, o homem ele foi o que deu início a uma série de heresias, ok? E essa igreja de Roma, que já tinha aquele histórico triste, né? Desde Domiciano, lá nos anos 90, João, ele estava ali na ilha de Pátmos recebendo o Apocalipse porque ele não aceitou adorar os outros deuses, mas diz a história que teve bispos que aceitaram adorar e aí abandonaram o cristianismo, e depois alguns bispos continuam trabalhando em igrejas e acabam gerando uma série de heresias e problemas nas igrejas, né? Então, esse período vai surgir essa doutrina que eles chamaram de regeneração batismal. O que ela dizia? Ela dizia o seguinte: olha, se a pessoa não foi batizada, ela não foi regenerada. Então, ela vai para o inferno. Então, uma criança de 10 meses vai para o inferno. Mas, na verdade, qual era a intenção deles? No culto pagão, todas as crianças eram consagradas a Vaticanos, a divindade que era responsável pelo vaticínio das crianças, a divindade romana que era responsável por capacitar a criança a falar. Então havia essa consagração no Império Romano. O que eles fizeram? Certamente esses bispos que ficaram adorando o demônio durante a perseguição, eles acabaram adotando também um sistema de consagrar as crianças na igreja. E isso, como eu disse aqui, isso vai dividir as igrejas em todos os tempos, até hoje. Por que a Assembleia de Deus ela sempre foi separada, principalmente da igreja católica e das igrejas protestantes? Uma das grandes questões que nos separa é o batismo. O batismo é uma ordenança. A igreja Assembleia de Deus, ela diz que o batismo de recém-nascido, ele não tem valor. A pessoa que chega nas nossas igrejas, chega tendo sido batizado numa igreja só quando criança, esse batismo não vale. A gente batiza ela, porque o batismo ele é uma ordenança e ele exige confissão de fé. E criança não dá testemunho de fé, tá ok? Então nós dizemos que Deus ele rejeita, tá bom? Esse tipo de batismo. O batismo tem que ter confissão de fé. E isso vai separar a igreja católica, que está sendo organizada nessa igreja em Roma, dessa outra igreja chamada Nova Profecia, que vai ser
uma herança de uma igreja mais fiel, diferente dessa igreja de Roma que é infiel. Bom, o comentário prossegue, né? Por que dessa mudança? Por que adotar o batismo de recém-nascido? Os testemunhos anteriores a esse momento da história que nós estamos estudando são testemunhos que eles ou rejeitam ou deixam em dúvida o batismo. O primeiro testemunho que nós vimos foi um texto que eu botei lá na internet para vocês, botei lá no grupo do Zap, né? Se você quiser ler, o texto que fala da primeira, como uma primeira instrução para os discípulos, que era chamado de didaquê. E esse didaquê, ele descreve o batismo em águas, inclusive dizendo que o batizando, ele deveria fazer um dia de jejum no dia anterior, junto com os ministros também. Ou seja, ele nem fala em batismo de recém-nascido, mas ele exige jejum dos batizandos, então é claro que ele está descartado o recém-nascido, ok? E depois, Hipólito de Roma, próximo do ano 180, ele usou uma expressão que ele falou de batismo de criança. Batismo de criança, o que significa o batismo de criança? É um menino de 12 anos, é uma criança, tá bom? Mas Hipólito de Roma, ele usa uma expressão, ele fala, eu botei também o texto de Hipólito de Roma lá, para se vocês quiserem ler, né? Ele usa uma expressão, ele fala que a pessoa dê testemunho por ela, ou seja, o batizando ele deve dar testemunho. Aí ele usa uma exceção, ele fala, quem não puder dar testemunho, alguém dê testemunho por ele. Que exceção seria essa? Nós não sabemos. Poderia ser, no caso, alguém que é mudo, não consegue falar, e alguém fala por ele. Não, ele está sempre falando que quer ser cristão com o seu gesto, a gente já conhece o gesto, ele quer se batizar, ou seria um exemplo assim de um mudo. Ou se estaria tratando de recém-nascido. Não me parece que a exceção aí esteja tratando de recém-nascido. Eu acho que ele usaria a expressão. Então, a primeira vez que se usa a expressão recém-nascido, é importante que isso fique marcado na história. Foi por esse herege, Orígenes de Alexandria, que pregava todas essas doutrinas absurdas, né? Então eu comento, por que dessa mudança? Por que começar a batizar recém-nascido? Já era uma espécie de paganização antes mesmo da Igreja Católica. Essa doutrina nasce na Igreja de Roma, formada de bispos que se tornaram adoradores de Júpiter e Mitra durante as perseguições. Mitra era uma outra divindade muito importante dos dias do Império Romano, ok? O propósito era claro, substituir a consagração das crianças feitas no paganismo, né? Principalmente aí a parte do culto à divindade chamada Vaticanos. Bom, eu coloco uma outra citação aí do livro História da Igreja, de Johnson, que ele diz: o primeiro tratado existente sobre o assunto vem das obras de Tertuliano de Cartago. Em sua obra sobre o batismo, início do terceiro século, Tertuliano procurou desacreditar a validade do batismo infantil. A sua referência, cronologicamente, relativa ao batismo de infantes, é a tradição apostólica de Hipólito, meados do terceiro século. Nessa obra, Hipólito afirmou que apenas os catecúmenos eram candidatos apropriados ao batismo, indicando a exclusão de bebês, ou seja, catecúmenos, aqueles que podiam falar, né? Aqueles que passavam por um treinamento e podiam falar. Então, essas pessoas, elas poderiam ser batizadas. Ou seja, todo o testemunho que nós temos até esse momento é da crítica daqueles que estavam defendendo o batismo de recém-nascidos. E quem era essa figura dos dias de Tertuliano? Era esse bispo chamado Orígenes de Alexandria. Se vocês forem, por exemplo, estudar, tem livros aí que você compra nas editoras,
intitulado Os Pais da Igreja. Então, alguns tratam Orígenes como pai da igreja. Eu falo assim, gente, esse homem ele era pastor de uma seita, ele era representante de uma seita, porque as doutrinas que ele prega são incompatíveis com a Bíblia Sagrada. O comentário prossegue. Alguns argumentos que eram para se aproximar do judaísmo e da circuncisão. Mas circuncisão não é batismo. Circuncisão não envolve meninas. Batismo é para todos. A circuncisão, claro, era só nos meninos. Então, circuncisão não é o mesmo que batismo. Esse erro, aqui nós estamos tratando próximo do ano 200, 210 da era cristã, certo? Até agora já no ano 220, quando isso já está sendo implantado na igreja que está em Roma, na igreja que está na cidade de Roma. Ok? E isso vai trazer problemas, e essa argumentação do ano 200, olha, Calvino lá nos anos, próximo do ano 1600, Calvino continua acreditando que a circuncisão ela foi substituída pelo batismo em águas, então por isso ele defende também o batismo. Eu falei, então era para batizar só meninos e não meninas. Chega a ser infantil esse argumento. O comentário diz: as igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido foram denominadas pejorativamente de rebatizadoras, em latim anabatistas, ou seja, aqui vai surgir uma divisão que nós vamos encontrar na história da igreja até nos dias de hoje. As igrejas são separadas, a igreja católica que batiza recém-nascido é a igreja católica apostólica romana, é essa igreja que nos anos 200 já está fazendo mudanças doutrinárias, e essas mudanças doutrinárias vão se ampliando, até recentemente, quando botaram, aí já no século XIX, colocaram o Papa como infalível, né? Mas confirmaram, porque já tinha aquelas tradições, né? Bom, então eu coloco uma outra citação aí, que diz: o rápido curso seguido pelas igrejas leais logo provocou um grande desprazer aos fanáticos da religião do Estado, muitos senão a maioria dos quais não era de genuínos convertidos. O nome cristão, entretanto, foi negado às igrejas que não aceitavam os novos erros. Ou seja, esse nome vai ser negado um pouco mais à frente. Tá bom? Mais à frente nós veremos. Eles vão começar, essa igreja de Roma que diz ter primazia sobre as outras igrejas, então ela vai começar a dizer, olha, eu é que digo quais as doutrinas são corretas ou não. Quem não seguir isso, nós vamos excluir. E a partir disso eles já vão começar a excluir igrejas. As igrejas que não aceitarem o batismo de recém-nascidos, eles já vão começar a excluir igrejas. O artigo prossegue. Uma vez privados disto, foram chamados por outros nomes, alguns por uns e outros por outros, como sejam montanistas, tertulianistas, novacianos, patelina, e alguns, ao menos por causa do costume de rebatizar os que haviam sido batizados na infância, foram chamados anabatistas, ok? Ou seja, esse nome anabatista é que ele vai ser usado até os dias de hoje, né? Para descrever, vamos dizer, essas igrejas. É assim que nós acreditamos até os dias de hoje. E a igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela deriva de quem? Ela deriva dessas igrejas que não batizavam crianças. E aqui eu vou colocar um parênteses aqui também para poder explicar a vocês porque é fundamental que nós mantemos sim a crença de que existia uma igreja fora da igreja católica que não batizava recém-nascidos. Preste atenção no que eu vou explicar para vocês nesse ponto, depois eu continuo a leitura. Olha,
O batismo de recém-nascido, ele é inválido para Deus, tá bom? Por outro lado, nós acreditamos que o batismo em águas, ele é uma ordenança. Como nasceu o batismo em águas? Observe que a Bíblia ela não relata que os apóstolos foram batizados. Em nenhum momento eles foram batizados. Então Jesus deu autoridade aos apóstolos para eles começarem a batizar. E esse batismo, que no Novo Testamento é chamado batismo dos apóstolos, ele tem que seguir até os dias de hoje no mesmo padrão que Jesus instituiu. Então, se Jesus instituiu que o batismo de adultos, batismo de pessoas que possam fazer confissão de fé, é o batismo válido, esse batismo ele tem que existir até hoje. Porque se tivesse acabado o batismo de adultos e só existisse batismo de recém-nascido, ou seja, teria acabado o batismo dos apóstolos. Aquele batismo dos apóstolos com aquela característica. Um adulto que recebeu o batismo do apóstolo, por exemplo, João, ele tem autoridade para batizar outro, que só pode receber esse batismo quando fizer confissão de fé, ou seja, outro adulto. E esse adulto que recebeu o batismo, ele tem autorização para batizar outro. E assim vai seguindo na história e chegou até os nossos dias. Eu recebi o batismo de um cristão, que ele foi batizado quando adulto, por um pastor que também tinha sido batizado quando adulto, e se for seguindo assim, nós vamos chegar até os apóstolos. Foi isso que Jesus falou, né? Vamos dizer que nada interromperia essa igreja, e o batismo ele é uma ordenança da igreja, tá bom? Então nós não podemos aceitar que essa história da Igreja Católica, que ela interrompeu e que teve um período que só existia batismo de recém-nascido. Não, porque aí significaria que o nosso batismo é inválido, porque o batismo de adulto teria sido interrompido, e aí num determinado momento alguém que teria recebido um batismo inválido no período de criança, ele teria começado a batizar outros, e teria até provavelmente se auto-batizado, como aconteceu na história, pastores que se auto-batizaram, pastores que saíram da linha católica. Nós vamos estudar isso provavelmente no livro 3, que é a história de um pastor chamado John Smith, que em 1609 ele saiu da igreja puritana, que tinha saído da igreja anglicana, que tinha saído da igreja católica. E aí ele chegou à conclusão, diz a história, que ele falou, olha, o batismo de recém-nascido não vale. E diz a história que ele se auto-batizou e depois batizou os seus membros. E isso não vale, isso é inválido. Aí diz a história que ele recebeu uma carta de uma igreja que vivia escondida na Holanda, porque na época era crime rejeitar o batismo de recém-nascido, né? Essa igreja vivia escondida lá, e ele então foi lá naquela igreja, aí eles falaram, olha, você não pode se auto-batizar, nós temos o batismo de adulto desde os dias dos apóstolos. Aí ele foi batizado, né? Diz a história que uma parte dos membros dele ficaram ali com ele naquela igreja, a outra parte voltou para a Inglaterra e fundou a Igreja Batista. A Igreja Batista é oriunda, né, de um grupo que saiu da Igreja Católica, mas que teve contato com essa igreja verdadeira que estava vivendo escondida na região da Holanda, que certamente havia muitas outras igrejas verdadeiras no mundo ali. Foi um contato que a história contou, e nós veremos isso depois. A perseguição aos cristãos que rejeitam o batismo de recém-nascido só vai acabar no ano 1790. Nós veremos quando na Revolução Francesa foi determinado que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Ali que acaba a perseguição aos judeus e aos cristãos que não aceitavam o batismo infantil, em 1790. E na mesma época lá nos Estados Unidos também. Tá bom? Então, esse texto que eu citei aí para vocês é um texto interessante. Ele é de um livro, né, que relata as grandes assim, perseguições da história, tá bom? E as grandes perseguições da história, ele deu o título ao livro de Rastro de Sangue, né, sempre falando de martírios. Então ele diz que esse período já foi a divisão da igreja. E esse livro ele é datado
deixa eu confirmar aqui, eu não botei aqui na anotação, Rastro de Sangue foi escrito próximo dos anos 1600, deixa eu conferir aqui. Não estou encontrando aqui. Bom, eu vou confirmar depois para vocês, não estou encontrando aqui esse filme, Rastro de Sangue. Esse livro é um livro bem antigo, né? Então ele relata essa história. Bom, depois eu vou confirmar para vocês, realmente eu não me lembro agora, me parece que é dos anos 1600 que esse livro foi escrito, mas eu vou confirmar. E aí eu prossigo no comentário, né? Nesse período não se usava denominações para descrever as diversas igrejas. Os nomes utilizados ligavam a igreja a práticas de vida. Assim, o nome Anabatista passou a descrever todas as igrejas que rebatizavam os novos convertidos e antes receberam o batismo quando criança. E isso daí vai gerar, realmente, nós vemos na história, uma divisão nessas igrejas. Aí eu coloco aí também uma outra citação, né, do livro Teologia para Pentecostais, de Walter Brunelli, que ele comenta sobre esse período também. A origem dos anabatistas remonta ao segundo século, quando Montano e as igrejas da Ásia Menor resolveram rebatizar membros vindos de igrejas erradas. E aqui eram duas questões, além de ter o problema dessas igrejas erradas estarem batizando recém-nascidos, existia também um problema que quando Montano, que pertencia a essa igreja, que, por exemplo, fugia para as montanhas para não ser preso, ia viver no meio do mato, no meio da floresta, correndo o risco de ser capturado pelos bárbaros. Mas ele não podia viver na cidade romana, ok? O que acontecia? Quando acabava a perseguição, eu falei para vocês daquela outra igreja que funcionava normalmente em Roma, né? Essas igrejas entravam em conflito. Então, além de ela ser uma igreja que batizava recém-nascido, Montano também dizia, olha, vocês viraram uma seita, porque vocês foram adorar o demônio e agora voltaram para a igreja. Se um membro da tua igreja chegar aqui, pessoa batizada em seita, nós batizamos ela de novo, porque batismo de seita também não vale, ou seja, não vale batismo de recém-nascido, não vale batismo de seita. É o mesmo, por exemplo, se chegar um membro aqui na Assembleia de Deus hoje, ele foi batizado na igreja, na seita adventista do sétimo dia, nós batizamos essa pessoa. Então, você está rebatizando. Não, rebatizando não. Batismo que ocorreu numa seita, ele não tem valor nenhum. Batismo que ocorreu numa seita, ele não tem valor nenhum. É o mesmo que o caso do batismo de recém-nascido. Também não tem valor nenhum. Então, essas igrejas, ele diz também que ao receberem membros de igrejas pastoreadas por pastores que teria sido traditore, eles não aceitavam esse pastor. Ele não aceitava, ou seja, virou realmente um grande conflito. Nós veremos depois debates à frente, mas também eles não é que eles fossem sem misericórdia. A história diz que eles falavam, olha, esses pastores têm que ir para o banco, eles têm que ser provados, ele não pode, ele estava adorando o demônio, aí vai voltar para o púlpito diretamente. Faz sentido o que Montano e as suas igrejas falavam, né? Aí o texto prossegue desse livro Teologia para Pentecostais. Ele diz, então, pela primeira vez, uma igreja foi conhecida como Anabatista. O apelido lhes fora dado em 225 d.C. pelo bispo romano Estevão I, no segundo concílio de Cartago, quando 87 bispos, sob a direção de Cipriano de Cartago, decidiram rebatizar os adeptos do novacianismo.
Porém, o bispo de Roma combateu o batismo feito por grupos cismáticos. Portanto, os primeiros cristãos a praticarem o rebatismo foram os montanistas e os novacianos até o IV século. Então diz que esses novacianos também eles praticaram esse rebatismo. Os outros grupos de anabatistas foram os donatistas. Donatista, uma pausa aqui para explicar a vocês. Eu não gosto muito de usar esses nomes. O comentarista aqui do livro Teologia Sistemática Expandida, Teologia Pentecostal, ele chama de donatistas, né? Mas, na verdade, eu prefiro dizer, existia um pastor chamado Donato que ele não aceitava o batismo de recém-nascidos. Ok? Esse pastor Donato não aceitava também. Ele já vive ali pelo ano 330 da era cristã, 320, 330 da era cristã. Nós vamos falar sobre ele mais à frente. A Igreja Católica chamava a igreja dele de Igreja Donatista. Quer dizer, ela dando um nome pejorativo, como se fosse seguidor de um homem. Não era. Essas igrejas eram igrejas pentecostais e que estavam em conflito com a Igreja de Roma. Seria como a Igreja Assembleia de Deus na história em conflito com os padres. A gente vê aí na história determinados locais que missionários da Assembleia de Deus chegaram e os padres faziam o maior conflito. Hoje isso não existe. Mas até a década de 70, 80, isso era comum. Teve missionário aqui enviado por Todos os Santos, pela Assembleia de Deus de Todos os Santos, pelo pastor Sebastião Firmino. Esse missionário ainda está vivo, né? Se chama Heraldo Cavalcante, e ele conta que esse primeiro missionário que a Assembleia de Deus de Todos os Santos enviou para uma cidade no interior de Minas Gerais. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. E lá nessa cidade diz que quando eles chegaram aqueles missionários da Assembleia de Deus, disse que o padre mandou anunciar naqueles megafones da cidade, aquela cidadezinha pequena do interior, né? Anunciar nos megafones: olha, os homens que estão chegando aí, esses homens, eles estão chegando na cidade a mando do anticristo. Vocês não deem nada a esse homem, não dê um copo d'água, não vendam refrigerante, não vendam almoço, porque esses homens estão na cidade a serviço do anticristo. E aí eles chegavam no local para almoçar, não podiam almoçar, nem água, porque não, vocês são do anticristo. Aí diz que eles bebiam água no chafariz da praça da cidade. E aí eles já quase desistindo, eles conseguiram alugar um local, porque ninguém queria alugar para eles, né? Por ordem do padre. E quem foi que desobedeceu? Diz que foi o local onde funcionava o prostíbulo da cidade. Foi o único local. Eles alugaram ali o salão, então, e a primeira noite foi o grande bêbado da cidade, a pessoa que ele era tratado como lixo lá na cidade, um homem que era muito bêbado. Ele foi e aceitou Jesus, teve a sua vida transformada. Diz a história que ele começava a varrer a rua da cidade, que era uma rua só, uma cidade pequena, né? E bebia uma cachaça no primeiro boteco, no segundo, e quando ele chegava no final, ele estava com a pá de lixo, botavam cachaça no pá de lixo e dava para ele beber. Bom, ele aceitou Jesus, aquilo acabou, aí toda a cidade ficou, né? Bom, aí teve toda a história que a cidade acabou se convertendo. Pois bem, então eram situações assim. Se isso acontecia agora na década de 80, imagine o que acontecia lá nos anos 330, quando a Igreja Católica já estava organizada, Constantino já colocou a sua base, enriqueceu a igreja já estava pervertida doutrinariamente, e aí esse Donato era um homem que discordava. Aí eles chamam de igreja donatista, mas não era. E por isso eu continuo chamando ela como Igreja Nova Profecia. O nome que Montano, como eles se identificavam, é o nome que eu continuo usando. Ou então a história os chama de anabatistas, tá bom? E depois vão receber outros nomes. Em um determinado momento, próximo do ano 1200 da era cristã, eles fugindo da Igreja Católica, que cria a Inquisição para matá-los. Nessa época diz que eles se identificavam como pobres de Lyon, ou peregrinos. Bom, o comentário prossegue, né? Outros grupos de anabatistas foram os donatistas na África, até o século X,
Bom, esse historiador aqui, ele diz que eles foram encontrados em grande quantidade até o século X, ou seja, nos anos 900, né, que é o século X, do ano 901 ao ano 1000, é o século X. Então, até nesse período, ele diz que foram encontrados donatistas na África, porque ali em Roma mesmo, a Igreja Católica vai mandar matar todos. Isso é história, nós veremos mais à frente. A Igreja Católica vai mandar matar todos. Então eles vão viver fugindo na história por causa da perseguição da Igreja Católica. Então, mas a Igreja Católica, ela afirma que ela conseguiu exterminar antes. Ela diz que conseguiu exterminá-los ali próximo do ano 700, mas alguns historiadores dizem que encontra eles no ano 1000. Na verdade, nós sabemos que a igreja não conseguiu exterminar, porque aí, como eu disse, ela estaria exterminando aquele batismo que é a marca do cristianismo. Então, não é possível nós aceitarmos o que a Igreja Católica fala, porque ela diz que ela exterminou aquele tipo de batismo, que só existia batismo de recém-nascido, né? E talvez você esteja perguntando por que a Igreja Católica tem essa sede no batismo de recém-nascido. Bom, a justificativa deles, e que é a justificativa desse período do ano 225, é que a criança de 1 ano, por exemplo, se morresse, iria para o inferno. E enquanto as outras igrejas diziam, não, mas a criança ela é inocente. Se ela morrer, ela está salva. Ela não tem como ser condenada, é o que a igreja sempre pregou. E a Igreja Católica, então, a justificativa deles é: vocês estão mandando para o inferno crianças de 1, 2, 3 anos. E assim eles vão estabelecer perseguição a essas igrejas. Não agora que eles ainda não têm poder, mas nos dias de Constantino eles terão poder. Ok? Então, só deles dizerem que conseguiram exterminar essa igreja pelos anos 700, já tem que ser muito cara de pau, né? Eles dizem que essa igreja era perigosa. E aí decidiu matar todo mundo. Bom, então, o historiador diz que até os anos 1000 foram encontrados membros dessa igreja, tá ok? Aí ele prossegue: os borgomilos nos Balcãs, os bulgarianos no 9º século e ainda outros. Esses grupos não aceitavam os sacramentos da Igreja Católica e não aceitavam o batismo infantil, ou o batismo de recém-nascido, né? Melhor dizendo, tá ok? Então, essa citação é importante. Então, nesse trabalho, muitos livros que vocês forem comprar aí de história da igreja, eles vão dizer que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus. Eles não acreditam que existia uma outra igreja fora da Igreja Católica que não aceitava o batismo de recém-nascido, tá bom? Nós acreditamos que essa igreja existiu e que ela ia até os apóstolos. Ali começou o batismo de adultos. E essa igreja sempre aceitou só batismo de adulto. Por quê? O batismo no cristianismo exige confissão de fé. E a Igreja Católica é que defende que não necessita confissão de fé. A criança basta. Ela está regenerada do seu pecado. O comentário diz: até esse momento da história da igreja, a igreja não batizava recém-nascido e rejeitou a prática do batismo infantil inaugurado pelo bispo de Roma. A igreja de Roma era uma igreja problemática desde os anos 90, quando diversos bispos fiéis foram mortos pela perseguição, mas alguns cederam e aceitaram trabalhar no templo de Júpiter. Esses bispos, chamados lapsus, caídos em latim, e traditori, por terem negado a fé, entregado os textos sagrados para serem queimados e trabalhar no templo de Mitra, no templo de Júpiter. Ok? Então, esses bispos é que estão tomando essa atitude errada. É importante nós sabermos isso aqui também, porque o que nós estamos vendo hoje surgiu um movimento para tentar trazer o batismo de recém-nascido para a Assembleia de Deus. Isso daí faz parte desse pacote aí da união das igrejas que está em andamento. Vocês têm visto falar aí de pastores da Assembleia de Deus que estão indo a Roma
Isso faz parte de alianças com o Papa. Isso faz parte da união das igrejas. Isso daí significa morte espiritual. Se a Assembleia de Deus fizer isso, ficar submissa à Igreja Católica, chamar a Igreja Católica de mãe, significa a morte espiritual dessa igreja. O comentário prossegue. Esses bispos que se comprometeram na perseguição do ano 90 da era cristã prosseguem na igreja após a perseguição. Claro que essa igreja jamais será uma igreja normal. Essa igreja que adora o demônio e depois também volta a trabalhar no culto, né? Pensa em uma igreja pastoreada por homens que durante uma perseguição foram trabalhar em um terreiro de umbanda ou quimbanda e depois da perseguição ele volta a trabalhar na igreja. Com certeza, essa será uma igreja problemática. Na perseguição do ano 90, a Babilônia apocalíptica começou a adquirir elementos cristãos adotados do paganismo. Ou seja, eu falo também o seguinte, que essa igreja falsa, essa igreja problemática que está surgindo aqui nos anos 225, com esse bispo Estevão, adotando essa doutrina do batismo de recém-nascido e outras mudanças também que ele está fazendo, essa doutrina já é um princípio da Babilônia apocalíptica, porque a Babilônia apocalíptica, o significado dela no Apocalipse é uma falsa religião que engana a humanidade. E, sem sombra de dúvida, ela está sendo organizada na igreja que está em Roma. O comentário prossegue. Ela estará totalmente organizada na mentirosa conversão de Constantino e doutrinariamente estará consumada no ano 431, quando a Igreja Católica fará um concílio na cidade onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios. Nesse concílio, a Igreja Católica adotou todos os títulos de Semíramis, Mãe de Deus, Rainha dos Céus e Nossa Senhora, e os aplicará a Maria, ou seja, por isso que o ano 431 é considerado o ano em que foi consumado doutrinariamente a Igreja Católica como Babilônia Apocalíptica, mas ela vinha se formando desde Constantino, os dias de Constantino, ela, como organização pagã, ela já estava organizada. O comentário prossegue. Adotará a figura do filho de Semíramis, chamado Tamuz, como sendo Jesus Cristo. O dia 25 de dezembro, que era celebrado o nascimento de Mitra, que provavelmente se trata de Nimrod, foi adotado como o nascimento de Jesus. Neste período surgirá um homem chamado Agostinho de Hipona, que em 410 da era cristã defenderá a teoria da guerra santa ou guerra justa, o que será usado pela Igreja Católica para decretar que Carlos Magno matasse todos os pagãos que não aceitassem o batismo católico. E antes também, nesse mesmo ano 410, a Igreja Católica adotou essa doutrina, né, que ela tinha autoridade para matar. No ano 411, ela obrigou uma igreja inteira dessa igreja pentecostal, que queria que ela se tornasse católica, e usando a força do império. Nós vamos estudar sobre isso mais à frente. E depois organizará cruzadas, onde matará muçulmanos, judeus e cristãos que viviam em Jerusalém. Tá bom? Bom, eu coloquei aí para leitura nossa, Jeremias 44, versículo 17 a 19, que fala do uso dessa deusa, né, que era chamada Rainha dos Céus, para vocês verem como esse culto está entrando dentro de uma igreja que está dividida desde o ano 90. Quando teve a igreja que funcionou durante a perseguição e a igreja que viveu nas catacumbas, quando as igrejas se encontraram, foi gerado problema. Foi gerado nos anos 150, 160 com Montano. Aqui nos anos 200 também. Aqui nos anos 225 também está acontecendo a mesma coisa. Aí eu antecipei. Essa igreja ela vai prosseguir. No ano 410 ela vai estar colocando os títulos da deusa mãe dos babilônios, que era a religião de Roma, coloca ele sobre Maria. Os títulos de Diana dos Efésios, que era Semíramis,
vai ser colocado em Maria. Entre eles, o Rainha dos Céus. Então veja esse texto de Jeremias, quando esse mesmo culto tentou entrar entre Israel. Infelizmente teve mulheres que adotaram. Observe. Jeremias 44, 17. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome de Yahvé, não te obedeceremos a ti. Algumas mulheres discutindo com Jeremias. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, que era Semíramis, que era também Diana dos Efésios, que eles vão adotar esse nome para Maria. E o culto pagão vai ser organizado em Maria, né, chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos maridos, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Jeremias está tentando acabar com a idolatria, com o culto babilônio, né, de Baal, e que Baal era uma referência também a Nimrod. O nome Nimrod, ele, fundador da religião da Babilônia, significa filho de Baal. Baal, ele era cultuado por Nimrod e por Semíramis. E claro, é a mesma divindade aqui dos cananeus. E os cananeus estão adorando aquela divindade, chamando ela de Rainha dos Céus. E pior, veja o que ela prossegue dizendo: e tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Ou seja, as mulheres dizem, nós e nossos maridos adorávamos a essa deusa Babilônia, tá ok? E nós tínhamos fartura de pão, não tínhamos problema nenhum. Versículo 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. É mentira. Eles abandonaram, porque nesse momento o que está acontecendo? Jeremias e o rei Josias conseguiram tirar o culto de Baal e logo o culto de Semíramis também, né? Conseguiu tirá-los do templo. E aí eles pararam de adorar. Só que Josias morreu no ano 609 e o que ocorre? Eles agora estão começando a ser oprimidos pelos babilônios, porque no ano 605 Nabucodonosor oprimiu. Só que os filhos de Josias não foram fiéis a Deus. E aí Deus permitiu que eles fossem escravizados. Daniel foi escravizado nesse período. Então ela está dizendo, antes, quando nós éramos adoradoras da Rainha dos Céus, não acontecia, né? Quando eles estavam fiéis a Josias, não acontecia. Quando eles se desviaram, aí Deus permitiu. Versículo 19. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolo para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos. Ou seja, ainda estão dizendo, todos sabem que nós fazemos isso e não vamos parar de fazer. Ou seja, esse culto é, na verdade, o mesmo culto, tá bom, da Igreja Católica. E nesse ponto aqui, que segundo a história, a Igreja Católica deu início ao batismo, o início oficial ao batismo de recém-nascido, esse momento resolvi marcar com essa história do paganismo, né?